E aí, gente, eu estava gravando um vídeo de resposta a uma questão que foi colocada pela Karine, e aí a energia elétrica caiu, né? É a segunda vez que isso acontece. Ontem eu também estava gravando um vídeo para este canal, e ao final do vídeo a energia caiu e é horrível. Nossa! Haja análise para suportar isso, porque pelo menos ontem, quando eu estava gravando, de alguma maneira eu já tinha dito o que queria dizer, aí caiu a energia, né? Agora não, assim, foi bem no meio, houve uma queda e eu tive que recomeçar. Mas enfim, a Karine perguntou sobre pais que levam os filhos para o consultório, querendo ali, através da análise, resolver a relação com os filhos. Bom, no consultório chega todo tipo de demanda. Muitas destas demandas não são demandas originariamente clínicas, não são coisas que deveriam ser resolvidas clinicamente. Não são problemas clínicos, por assim dizer, tá? São problemas que, claro, o analista poderia contribuir de maneira ou secundária ou complementar. Mas o fato é que chega, né? Quem não consegue lidar com uma situação, um pai, por exemplo, que se sente impotente, ele naturalmente vai buscar ajuda e muitas vezes não sabe que ajuda buscar, a quem buscar e como vai ser esta ajuda. Por isso que na clínica chega todo tipo de coisa. Tem pais que imaginam que há um modelo natural de relação entre pais e filhos e que se os filhos eles não se relacionam com os pais como os pais acreditam que deveria ser, então eles ficam temendo que os filhos tenham um problema estrutural, algum tipo de adoecimento psíquico. E tem pais que imaginam que a análise vai ser um aconselhamento, né? O analista vai conduzir a relação, aquela criança, aquele adolescente, para um tipo assim de relação maravilhosa com os pais, onde o adolescente vai reconhecer que os pais são legais, são os melhores. E, bom, nós podemos receber, sem dúvida alguma, nós podemos receber. As portas do consultório não ficaram fechadas. Agora, algumas coisas precisam ficar claras. A primeira coisa que necessita ser esclarecida é a seguinte: é que quando nós recebemos esta queixa, esta causa, isso não significa reconhecê-la, tal como ela foi descrita inicialmente. Então, o pai descreveu um problema, às vezes pode dizer que imagina que tem um problema nos filhos, e enfim, tem que ficar claro para ele que aquilo vai ser investigado. E pode ser que a conclusão não seja exatamente a que ele deseja, né? Pode ser que de repente se perceba que tem uma falha estratégica da parte dele, uma dificuldade de se conectar, né? Enfim, o caso será recebido, mas a queixa será abordada. E a maneira como vai ser conduzida não pode ser contaminada pelo desejo do pai. Outra coisa que tem que ser esclarecida é que, às vezes, o analista pode recomendar outros profissionais. Tá? Às vezes, pela averiguação, entende não, que há outras questões ali que precisam ser tratadas por outros profissionais, precisam da contribuição de outros profissionais. Mas, enfim, tudo vai ser investigado a partir da análise. É uma análise. Né? Analisar exatamente isto, investigar o que está acontecendo para se visualizar o melhor possível. Se a pessoa já pende para um lado, aí fica complicado. Eu sei que essa coisa de pender para um lado, ela existe, né? O analista não está livre disto. O analista possui as suas inclinações. Eu não acredito no mito da neutralidade. O judiciário, né, que defende essa história do mito da neutralidade, a justiça deveria ser cega para não pender para nenhuma das partes, o juiz é neutro, o juiz não tem um lado, mas a verdade é que não funciona assim. O juiz tem sim, muitas vezes, a inclinação para um lado, uma justiça inteira pode ter inclinação para um lado. Por exemplo, a justiça do trabalho claramente diz a sua inclinação para que lado está. E da mesma forma o analista, né? Ele precisa lutar para ser o mais isento possível, mas a neutralidade ele não conseguirá atingir. A análise existe exatamente isso, para isso, né? Para livrar o analista
das questões que possam impedi-lo de analisar, né? Apesar de Freud também ter dito, gente, que analisar é uma das coisas impossíveis de serem feitas, bem como educar também. Mas ele tentava analisar, e nós tentaremos também. Mas, enfim, então o analista deve, na sua análise, se submeter ao processo. Exatamente um dos propósitos é esse, né? Para que ele consiga não criar barreiras internas para o processo, né? Não lançar as suas questões no processo. Eu me lembro de um caso de um rapaz que estava numa formação analítica e que ele tinha uma grande questão com os pais. Ele tinha dois irmãos, esses dois irmãos foram morar fora do país e os pais envelheceram, ficaram doentes e ele foi forçado a cuidar dos pais. Ele achava que ele perdeu muito da vida, que os pais não fizeram com ele nada a mais para que ele tivesse este dever. Eles achavam, ele via assim que os pais liberaram os outros numa boa, porque os outros moravam fora do país, e cobravam dele. E ele se sentia muito injustiçado. Ao mesmo tempo que ele tinha muito ressentimento dos irmãos, que não abdicavam do que fazia para vir para o país dividir a responsabilidade com ele. Então, imagina só, esse cara como analista, se ele recebesse uma questão destas, né? Provavelmente ele teria uma inclinação, uma identificação com os filhos, né? Com o filho. Ele recebe uma questão que é uma, digamos assim, uma espécie de disputa entre pais e filhos. É óbvio que ele fica do lado dos filhos. E por isso que, né, esse tipo de questão tem que ser muito bem trabalhada. Mas às vezes o analista também tem questões como um pai, né? Como um pai traído, um pai abandonado, existe sim esse tipo de questão. E aí, a mesma coisa, ele pode receber alguém e ficar do lado dos pais. Isso não é o resultado do processo analítico, mas é o resultado da falta dele na vida do analista. Mas presumamos que se trata de um analista que, sim, né, fez o seu próprio processo e que, portanto, será capaz de realizar a análise do modo mais isento possível. Aí, no que consiste a abordagem do analista? Ele já explicou, né, para os pais ou para as partes que haverá uma investigação, que a queixa originária não será tratada como uma realidade. Ele já deixou claro que não é exatamente um condicionamento, né, para levar a pessoa para uma posição qualquer. Já disse que, inclusive, caso seja identificada a necessidade, outros profissionais poderão ser requisitados. Agora, o que ele vai fazer é o seguinte, e que é o propósito, digamos assim, geral da análise, é remover impedimentos internos. Essa que é a grande questão, né? Se o analista recebe um filho em análise, e aí ele identifica que há alguma coisa, alguma questão, via de regra, eh, existirá. Não é que o menino seja desequilibrado, né? Mas, enfim, né? Se tem conflitos, alguma questão, sem dúvida alguma, existirá. Ainda que o manejo, a maneira de tratar, não será, provavelmente não será conforme a expectativa do pai que levou, mas alguma coisa existe. E o propósito é, digamos assim, pela análise, remover estas barreiras internas que impedem a emancipação psíquica, a manifestação livre do fluxo do inconsciente. Esta que é a grande questão. Ou barreiras que interfiram no vínculo entre pai e filho, né? Questões ali não resolvidas. O propósito da análise é este, é este. Então, se todos os lados forem devidamente. Que palavra? Se os lados souberem o que vai
acontecer, e se houver um gerenciamento das expectativas, aí está tudo correto. O problema é se o analista assume a demanda dos pais tal como chegou. Não, eu quero que tu resolvas o problema dos meus filhos, e o problema que eu entendo que ele tem é este, e eu estou te contratando para fazer isso daqui. Aí isso já não seria tão analítico assim. Agora, se o analista conscientiza o pai, não, peraí, não é assim que a coisa funciona, né? Aqui eu vou observá-lo, nós vamos conversar, haverá uma análise, eu vou entendê-lo, e né, talvez a análise se estabeleça, talvez não, ainda tem esse detalhe. Às vezes não há esse vínculo analítico, às vezes mesmo jovens precisando, pode ser que eles tenham ido forçados, estejam completamente fechados. Às vezes é uma questão de personalidade, a personalidade da pessoa, do, do, do paciente em relação à personalidade do analista, enfim, todas essas coisas podem dificultar e até mesmo impedir o nascimento do vínculo terapêutico. Então, tudo isso tem que ser colocado, né? É importante dizer, olha, vou precisar de pelo menos 3 meses para saber como é que vai ser o desenvolvimento dessa história aqui. Se tudo isso for colocado, o analista pode, sem dúvida alguma, aceitar o desafio. Se ao colocar essas questões, né, os pais não aceitarem os termos, então é melhor não levar adiante. Assim que a coisa funciona.